Fala galera, beleza? Hoje então a gente vai começar aqui com uma revisão do conteúdo do primeiro ano, capítulo 1 mesmo, né? Por onde anda a química, fazer uma revisão rápida. E aí a gente volta no comecinho do capítulo 2 para poder fazer aí uma ponte entre os conteúdos, né? E dar continuidade para a matéria de uma maneira que seja mais natural, que seja mais agradável para todos vocês. Então, a gente tem esse primeiro capítulo, Por Onde Anda a Química, e eu vou me focar principalmente nos nossos conceitos principais, tá? Vamos nos focar principalmente naqueles conceitos químicos relevantes, e eu vou lembrando vocês dos exemplos que eu dava, das coisas que são também, né, as pormenorizações que são interessantes para a nossa contextualização, para a nossa identificação com o conteúdo, tá bom? Então, olha, o primeiro conceito que nós trabalhamos foi os estados físicos da matéria, que são conceitos que vocês já conhecem bem. Então, nós temos três estados físicos, né, os estados sólido, líquido e gasoso. E quais eram, um ponto que é importante, né, quais eram as características desses estados? Vamos fazer aqui um exemplinho, né? O primeiro que a gente pode colocar é a característica da substância do estado sólido, né? Imagina que cada bolinha dessa seja um átomo da matéria, uma maneira que a matéria se organiza, tá? Perceba que você tem bolinhas ali, todas muito bem juntinhas, muito compactadas. Isso daqui a gente vai chamar de nível de agregação, tá? Ou de agregação das partículas. A agregação das partículas no estado sólido, elas são muito juntas, então ela tem um alto nível de agregação, elas estão bem juntinhas, bem apertadinhas ali. E qual que é uma característica dessa agregação? É que o volume dessa partícula, dessa substância no estado sólido, ela tem um volume fixo. Ou seja, se eu pego um cubo de gelo, coloco num copo, aquele cubo de gelo ele não vai se adaptar ao formato do copo enquanto ele estiver na forma de gelo. Ele vai ficar no formato daquela forminha que a gente utilizou. Então, se você tem uma forma quadrada, ele vai manter aquela estrutura, aquele volume dele. Aquela sua forma, ela é fixa, aquele volume dele não varia. Então, a gente pode falar tanto que o volume é fixo, quanto a forma. E aí, quando a gente olhar para essa substância e saber que ela está no estado sólido, nós sabemos dessa característica. Uma terceira característica importantíssima, que eu vou colocar aqui como EC, já abreviando, e aí já explicando para vocês também o que significa esse EC, é a energia cinética. A energia cinética dessa molécula, ela é baixa, então eu posso colocar uma setinha aqui para baixo, ó. Uma EC baixa, energia cinética. O que é energia cinética mesmo? Às vezes você não está se lembrando muito bem, mas a energia cinética é a energia de movimentação dessas partículas. Nós sabemos, nós conhecemos a matéria e percebe-se que ela tem uma movimentação constante. E essa movimentação constante ela é traduzida na quantidade de energia cinética dessas partículas. E é claro, a partícula sólida, que é uma partícula de volume fixo, forma fixa, com um alto nível de agregação, as partículas muito juntinhas umas das outras, elas têm pouco espaço para se movimentar, e isso também reflete na baixa energia que elas têm para se movimentar. Então nós dizemos que a energia cinética dessas partículas é muito baixa. Olha só, energia cinética baixa, alto nível de agregação, volume e forma fixos. Vamos falar agora das substâncias líquidas também. As substâncias líquidas eu vou fazer aqui no azul claro, tá? As substâncias líquidas, olha só, vamos fazer aqui uma setinha. Qual que é a característica principal delas? Agora eu vou fazer elas dentro de um recipiente. Por quê? Bom, isso aqui já vai revelar uma característica desse tipo de substância, desse estado físico específico, né? Quando eu olho para esse estado físico, nós sabemos que a forma dele é variável. Por quê? Imagina que você pega um copo d'água. Desculpa, eu quase coloquei um acento errado ali. Se você imaginar um copo d'água, você vai lembrar que quando você colocar aquele líquido dentro do copo, o líquido vai aderir à forma que o copo tem. Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta ali de um copo
com formato de caveira, sei lá, uma coisa bem estranha. Se você colocar água dentro desse copo, a água vai aderir ao formato exato que esse copo tem. Por quê? Porque a forma dela é variável. Imagina que você não pegou um copo para colocar água, imagina que você pegou uma Tupperware é quadrada. Se você jogar água dentro do Tupperware quadrado, você vai ter uma forma variável. A água vai aderir exatamente ao formato daquele pote, né, daquele Tupperware. Se você olhar para o volume continua sendo fixo. Por quê? Porque se eu pego 300 ml de água aqui, se aqui eu tivesse 300 ml de água e transferir esses 300 ml para um outro recipiente de formato diferente, a forma desse recipiente, desse líquido seria totalmente variável, ele ia mudar de formato se o meu recipiente fosse muito diferentão, mas o volume continua sendo 300 ml, então meu volume é fixo. Quando eu olho para o estado de agregação, para o nível de agregação, eu vou dizer que ele tem uma agregação moderada. Não é uma agregação muito alta, mas também não é muito baixa. Ela não é tão agregada quanto o sólido, e nós vamos perceber que ela também não é tão desagregada, ela não é tão distante, ela não fica tão espaçada quanto os gases. E o que a gente pode falar também sobre a energia cinética dela? A gente pode dizer que essa energia cinética também é moderada, ela está no intermediário entre uma substância sólida e uma substância gasosa. Vamos falar agora sobre as substâncias gasosas. Eu vou trocar de novo de cor. Eu vou pegar agora uma cor roxa aqui para falar sobre as substâncias gasosas, tá? As substâncias gasosas, elas têm um diferencial interessante. Qual o diferencial que é esse? O diferencial delas é que se eu pegar um recipiente, vamos supor que eu pego aqui uma caixa e coloco substâncias gasosas, elas vão ficar bem espaçadas umas das outras, tá? E elas vão estar no movimento que a gente vai dizer que é meio que caótico, elas se movimentam para onde elas quiserem, elas vão estar ocupando todo o volume dessa caixa. Se eu pegar e abrir essa caixa, eu vou assumir a ideia de que essas partículas gasosas vão variar o seu volume. Elas vão passar a ter o volume do local onde você abriu a caixa, ou elas começam a ter um volume muito maior do que antes. Por que isso? Porque elas têm as características, entre as características delas, nós dizemos que elas têm forma e volume, ambos variáveis. Enquanto que, se eu olhar para ela, para essa substância, né, no estado gasoso, nós vamos ver que ela tem um baixo nível de agregação. Uma agregação muito baixinha. Por quê? Porque eles são muito distantes, eles não ficam juntinhos ali, eles conseguem ficar numa distância bem alta um átomo do outro, né? E se eu olhar ainda para a energia cinética, eu vou dizer que a energia cinética, a EC desse cara, é bem alta. Então essas são as propriedades aí de gases, líquidos e sólidos. Caso você tenha alguma dúvida, depois você pode colocar no fórum e eu vou procurar disponibilizar esse material em PowerPoint para que vocês possam utilizar depois, tá bom? Com as anotações e etc. Quando a gente fala sobre os estados físicos da matéria, logo após falar sobre eles, nós também falamos sobre as propriedades da matéria, algumas propriedades que que a matéria tem. Quando a gente fala sobre as propriedades, nós dizemos que existem as propriedades gerais, as específicas e temos também propriedades organolépticas. As organolépticas, elas são mais tranquilas para discutir, então vou passar primeiro para elas. A propriedade organoléptica, ela está relacionada com os sentidos do corpo humano, né? Nós temos aí 5 sentidos diferentes: o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. E nós relacionamos essas propriedades organolépticas, eu acho que eu falei as 5 certas, tá, pessoal? Nós relacionamos essas propriedades organolépticas
com esses sentidos, né? O gosto é uma propriedade organoléptica. Cada material tem um gosto que pode ser parecido com outros, mas ele tem as suas particularidades. O cheiro, a textura, a cor. Muitas vezes até, talvez a audição não seja exatamente um fator tão relevante, mas nós podemos dizer que, por exemplo, quando você vai escolher uma fruta e vai saber se ela está estragada ou não. Às vezes o barulho de uma fruta que está estragada, que está com um pouquinho mais velha por dentro, ele é diferente do que uma fruta que está mais nova. Então, essas são propriedades que estão relacionadas aos sentidos e, portanto, são propriedades organolépticas. Essas propriedades, geralmente, elas não são tão comuns em vestibulares e provas, caso você tenha esse interesse, tá? Mas é interessante você saber que são propriedades aí de toda a matéria. A matéria tem propriedades organolépticas de gosto, cheiro, textura e cor. Isso é uma característica delas. Outras propriedades que a gente vai discutir são as gerais e as específicas. Gerais leva o termo geral a sério, tá? Gerais é porque ela é aplicável a qualquer material que exista no universo, tá? E não só aplicável, mas ela é comum a todos os materiais que existem no universo, tá? Um exemplo é a massa. A massa, é lógico, eu posso ter materiais com muita massa ou materiais com pouca massa. Mas a definição de matéria é aquilo que tem massa. Então, essa característica, ela é uma propriedade geral. Outra característica é o volume. O volume é uma característica geral. Toda matéria, ela ocupa um volume no espaço. E é impossível você colocar dois materiais ocupando o mesmo espaço, um mesmo local no espaço. Por quê? Porque elas precisam ocupar volume se elas são matérias. Se elas são matéria, tá? E a propriedade específica, é claro, ela também se aplica a todos os materiais do universo, mas, por exemplo, um material vai ter uma densidade, que é uma propriedade específica bem legal, ele vai ter uma densidade bem diferente do outro material. E esses valores vão ser bem variáveis de um para o outro. Vamos passar aqui para as propriedades gerais. A massa, que é a quantidade de matéria existente em um corpo, ela vai ser medida em grama ou quilograma e é uma propriedade geral da matéria. O volume também é uma característica, é uma propriedade geral da matéria, porque toda matéria ocupa espaço. Isso é uma definição, é algo que nós já deixamos definidos lá naquele começo das nossas aulas. Outras propriedades gerais da matéria é a propriedade da impenetrabilidade e da indestrutibilidade. Desculpa a minha língua aí, pessoal. A impenetrabilidade é quando nós falamos que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo no mesmo local, tá? Então, imagina o seguinte, se você tem aí, vamos supor, uma bola de boliche e uma bola de tênis, para ficar bem claro o que acontece. É impossível que essas duas bolas, essa bola de boliche e essa bola de tênis, ocupem o mesmo local no espaço. É impossível que isso aconteça. Talvez na sua cabeça você pense, mas é possível, por exemplo, colocar uma bola de boliche dentro da água. E a água é matéria, então ela está ocupando o mesmo lugar da água. Na verdade, não. O que acontece é que a água ela ocupa o espaço imediatamente em volta, imediatamente ao redor dessa bola de boliche ou dessa bola de tênis. Agora, o espaço que essa bola de tênis ou de boliche ocupa, o volume que ela ocupa, é um volume que ela sempre vai ocupar. Então, se você coloca, por exemplo, essa bola de boliche dentro de uma banheira, você vai perceber que o volume de água da banheira vai variar exatamente o volume da bola de boliche. Por quê? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E uma outra característica da matéria, que é uma propriedade geral, é a indestrutibilidade. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Toda a matéria da natureza ela é constantemente transformada e nunca ela é destruída. Essa destruição da matéria não acontece. O que acontece com ela é que ela é constantemente transformada. Continuando nossa aula, nós podemos falar sobre propriedades específicas e ao longo das aulas nós destacamos duas principais. A propriedade da fusão, da temperatura de fusão e de ebulição, e a propriedade da densidade. Para falar sobre a densidade,
Nós damos um exemplo, né, uma pergunta bem clássica, que eu já fiz acho para vocês umas 2 ou 3 vezes até, que é: o que tem maior massa? 1 kg de algodão ou 1 kg de cobre? Aí na sua cabeça você pode pensar imediatamente, porque é uma coisa meio que intuitiva, né? O cobre é mais pesado que o algodão. Então eu vou falar que 1 kg de cobre pesa mais. Mas perceba que eu disse 1 kg de algodão e 1 kg de cobre. Ou seja, na verdade, a massa desses caras é exatamente a mesma. Eu tenho 1 kg e 1 kg. Qual que é a diferença, então, entre esses dois caras? Bom, o que você pode imaginar é o seguinte: 1 kg de cobre vai ocupar um certo lugar no espaço, um certo volume no espaço, que é reduzido. Por que ele ocupa um volume reduzido? Por causa da densidade dele. O volume que ele ocupa no espaço, por uma certa quantidade de massa, é um volume menor do que o algodão. Se eu imagino 1 kg de algodão, eu posso imaginar uma pilha de algodão. Uma pilha, um grande travesseiro de algodão. O cobre não. Uma bolinha de cobre já é capaz de pesar ali 1 kg. Isso daqui é a propriedade da densidade, onde nós definimos densidade como a massa de um objeto dividido por seu volume, ou seja, a relação entre a massa e o volume desse objeto. Objetos que nem o cobre, eles têm uma grande massa por um baixo volume. Olha só, vamos fazer aqui uma setinha em verde para indicar a densidade do cobre. Eu vou colocar aqui Cu, porque Cu é o nome atômico, tá? As letras que representam o cobre na tabela periódica, tá? Então a densidade do cobre, ela é ela é a relação entre a sua massa, que é uma massa relativamente alta, por um volume muito pequeno. Quando você divide um certo valor, uma massa qualquer, uma massa, vamos pegar aí a massa de 1 kg, em vez de falar que é uma massa alta, se eu pego uma relação, uma massa dividido por um volume muito baixo, ou seja, um certo valor dividido por um número baixo, o meu resultado vai ser um número alto. Um valor muito alto. Vamos dar um exemplozinho rapidinho só para vocês visualizarem essa questão matemática, tá? Por exemplo, imagina que a gente pega 1 kg e divide por um valor baixo de litros. Divide por 0,1 litros. Isso aqui vai dar 10. Olha só, quando eu divido por um valor pequeno, o meu resultado fica relativamente mais alto. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar agora na densidade do algodão. Vou fazer aqui com verde escuro agora do algodão. O algodão não tem como representar com 2 letras só, tá, pessoal? Você pode perguntar, mas não poderia usar a L? A L é o símbolo do alumínio. Então, para evitar confusões, eu vou colocar só algodão, tá? Imagina que você vai fazer a massa de algodão dividido pelo seu volume. Mas o volume que o algodão ocupa é um volume muito alto, é um volume grande no espaço. Então, eu vou colocar aqui uma seta grande. Faz agora 1 kg dividido por 10 litros. Quanto será que isso aqui vai dar? Agora o meu resultado dá 0,1. Quando o valor de baixo, o valor do denominador, é muito alto, o meu resultado é baixo. Quando o meu denominador é muito baixo, o meu resultado é mais alto. Então, olha só o que acontece. Com uma mesma massa, os valores de densidade são diferentes. Então, quando eu pergunto para vocês quem pesa mais, algodão ou cobre, a resposta é: eles têm a mesma massa, mas as suas densidades são muito diferentes. Para a gente falar sobre a próxima característica, que é a temperatura de fusão e de ebulição, eu vou passar aqui alguns slides para frente para mostrar para vocês o que a gente vai chamar de curva de temperatura de fusão e ebulição, ou curva de temperatura. Olha só, isso aqui é a primeira curva de temperatura que a gente faz, que é a temperatura de uma substância pura. Quando eu pego a substância primeiro a uma temperatura baixa. Vamos supor que aqui esse gráfico, nesse valor baixo do gráfico aqui, ele comece em menos 10 graus Celsius. Eu vou subindo a temperatura, até que chega um ponto que, olha só,
vamos supor que esse aqui seja 0 graus Celsius, a temperatura para de variar. Nesse momento aqui, eu digo que está acontecendo uma transformação física. A minha substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Opa, desculpa, por algum motivo eu fiz um G aqui. Para o estado líquido. Olha só então, aqui eu faço uma transformação. Aqui nessa primeira curva, a substância estava apenas no estado sólido, enquanto que na segunda curva ela estava apenas no estado líquido. Que agora nessa segunda curva ela vai ficar apenas no estado líquido. Esse estado aqui, que é um estado que a gente chama de estado de transição, é quando eu tenho dois estados físicos coexistindo nessa transformação, nesse recipiente onde eu estou aquecendo, tá? Olha só, eu continuei o aquecimento até chegar num outro ponto que também a temperatura começou a ficar constante, ó. A temperatura não variou nesse ponto. Vamos supor que esse aqui seja os 100 graus Celsius. Nesse pontinho aqui, onde a temperatura parou de variar, existe uma segunda transformação, que é a substância passando do estado líquido para o estado gasoso. Eu chamo essa segunda curva aqui, ou melhor, eu digo que nessa segunda curva aqui, coexistem os estados líquido e gasoso. E quando acontece essa coexistência, todo líquido começa a ser consumido, até que todo líquido se transforme em gás. Desculpa, não consumido, até que ele seja transformado em gás. Não pode esquecer que é uma transformação, tá? E aí, nessa última ascensão da curva, nós sabemos que só existem moléculas no estado gasoso. Bom, essa aqui é a nossa curva de temperatura, nosso gráfico de temperatura. Nesse ponto, nesses dois pontos onde tem as transformações do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, nós dizemos que essas temperaturas, que eu vou colocar aqui em vermelho, são as nossas temperatura de fusão, quando o sólido passa para o estado líquido, e a temperatura de ebulição, quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, eu diria que a TF da minha substância é 0 graus Celsius e a TE, a temperatura de ebulição da minha substância, é 100 graus Celsius. Beleza, pessoal? Para a gente voltar aqui rapidinho, eu queria mostrar para vocês também as transformações físicas, tá? Para falar sobre essas transformações físicas, eu vou criar aqui uma página nova para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que foi um tópico que a gente abordou e que, apesar de ser uma coisa que vocês já viram bastante na vida de vocês, é importante que a gente fale novamente sobre esse tipo de transformação. Bom, quando eu falo sobre transformações físicas, eu preciso pensar na transformação do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Essas são as transformações que a gente está considerando, tá? Bom, o que a gente precisa saber é o que acontece quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou dar nome aos bois aqui, eu vou dizer qual que é o nome dessa transformação e qual que é o nome dessa segunda transformação. E também eu tenho o caminho de volta, que eu vou colocar num outro tom de vermelho, que é quando passo do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido. Além disso, nós vamos considerar uma transformação direta aqui, ó, do estado gasoso para o estado sólido e também do estado sólido para o estado gasoso. Essa transformação também acontece e eu vou dando exemplo para vocês de como isso acontece. Bom, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos essa transformação de fusão, tá? Fusão, se você pegar a referência aí, Dragon Ball, a fusão é quando você passa desse estado sólido, a substância estava sólida e começou a virar um líquido. Um exemplo do cotidiano é quando a gente fala que o motor do carro fundiu,
O que acontece quando o motor do carro funde? Na verdade, o que aconteceu é, aquelas partes de metal do motor do carro, elas aqueceram a uma temperatura tão alta que elas acabaram derretendo em algumas partes. E isso prejudica o motor e muitas vezes, na verdade, acaba dando perda total do motor, né? Ali, o motor todo você tem que trocar e aí muitas vezes é muito caro trocar esse motor como um todo. Esse aqui é a transformação de fusão. Quando o carro funde, o motor derrete. Sólido para o líquido é quando o sólido derrete, ele vira líquido nessa transformação. Depois a gente tem a transformação do líquido para o gasoso. Essa transformação a gente chama de vaporização. E aí vale a pena a gente fazer um certo comentário sobre isso. Qual comentário que é esse? Bom, na vaporização nós temos dois tipos diferentes. Uma que se chama ebulição e uma segunda que chama evaporação. Aqui vai mais uma pegadinha, uma pergunta que a gente já fez em aula, que é: a que temperatura a água vira gás? Vocês sabem? Acredito que vocês sabem. Talvez vocês façam que nem na aula e respondam que ela só vira gás a 100 graus Celsius. Mas se a água só virasse gás a 100 graus Celsius, a roupa no varal nunca ia secar. Pensa comigo, se a roupa no varal seca e geralmente ela está molhada quando ela vai para o varal, é porque na verdade a água ela evapora inclusive nas temperaturas mais baixas. A água na verdade ela evapora em qualquer temperatura ali, acima pelo menos, né, da sua temperatura de fusão, da sua temperatura onde ela ainda é um sólido. E aí o que acontece? A ebulição, na verdade, ela está relacionada ao aquecimento da substância. Ou seja, qual é a temperatura máxima que a água consegue ficar no estado líquido? Qual a temperatura máxima que eu consigo aquecer essa água no estado líquido antes dela virar um gás? Isso é uma temperatura de ebulição, ou melhor, é uma transformação chamada ebulição. A evaporação é aquela transformação do líquido para o gás que acontece naturalmente. Inclusive a temperaturas ambientes. Em temperatura ambiente também acontece evaporação. E aí também nós temos os caminhos aqui inversos, os caminhos onde o gás vira líquido e o líquido vira sólido. No caso, nós podemos chamar aqui do gás para o líquido de uma transformação de condensação. Um exemplo de condensação é quando você entra no carro, por exemplo, um dia mais frio, um dia chuvoso, e começa a acumular, o vidro começa a ficar bem embaçado. Aquilo lá são partículas de água gasosa que estão batendo naquele vidro mais frio e aquele resfriamento dela faz com que ela se transforme em líquido de novo. Aqui a gente vai fazer também a transformação chamada de solidificação. Apagar esse O aqui que ficou esquisito. A solidificação ela acontece quando nós passamos a substância do estado líquido para o estado sólido. Quando você coloca ali o gelo, a água no congelador e ela vai solidificar, ela vai ficar sólida. Solidificação é um pouquinho mais fácil de lembrar, né? Porque ela já começa aí, o nome já dá uma dica do que é essa transformação para a gente. E para a gente terminar, a gente pode falar da transformação do gás para o sólido, do sólido para o gás, que é o que a gente chama de sublimação. A sublimação, ela acontece principalmente, um exemplo clássico pelo menos, né, é o gelo seco. Aquele vapor branco que sai do gelo seco, na verdade é gás carbônico saindo direto do sólido para o líquido. Outros exemplos de sublimação é o iodo. O iodo também, se você aquecer o iodo, ele passa de uma pedrinha violeta, ele já vira gás direto. E também nós temos a naftalina, que é aquele cheiro de barata que fica nos armários. É na verdade aquela bolinha branca que fica lá dentro e ela vai virando gás direto. Ela não passa pelo estado líquido, ela não passa pelo estado intermediário antes de virar um gás. Bom, continuando, nós temos aí também algumas questões sobre temperaturas para substâncias puras e misturas. Tá? Só para a gente deixar uma coisa clara, a gente tem a matéria
A matéria, ela pode ser dividida entre substâncias puras, no caso, e misturas. As misturas é quando eu tenho mais de uma substância ali naquele meio. E a substância pura é quando eu tenho apenas um composto químico ali dentro. As substâncias puras, elas vão ser simples ou vão ser compostas. E essa parte a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre fórmulas químicas. E a parte de misturas, nós falamos que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, que vai ser o conteúdo do nosso próximo capítulo. Qual que é a diferença entre as temperaturas de fusão e ebulição para as substâncias puras e para as misturas? Nós vimos isso também. A diferença é que quando a gente fala sobre uma substância pura, e vocês podem ver isso aqui nesse gráfico, onde eu coloquei em azul, as temperaturas de fusão e de ebulição dela são constantes. Não existe uma variação, e você pode observar bem isso aqui, ó, não existe uma variação de temperatura nessa linha do gráfico, onde tem a transformação do sólido para o líquido, nem nessa linha do gráfico, onde tem a transformação do líquido para o gás. Mas quando eu pego uma mistura comum, uma mistura qualquer na natureza, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ó, elas são variáveis, elas não mantêm uma linha reta. Elas, quando ocorre a transformação, existe aqui, ó, uma variação de temperatura nítida de uma para outra. Isso é o caso de uma mistura comum. Nós temos dois tipos especiais de mistura, que são as misturas eutéticas e as azeotrópicas. As misturas eutéticas e azeotrópicas são misturas que que apesar de serem misturas, elas se comportam como substâncias puras em alguns pontos. Desculpa aí, pessoal, às vezes a gente erra na hora de escrever aqui. Em alguns pontos. Olha só, olha para essa mistura azeotrópica. Na azeotrópica, a temperatura de ebulição dela é constante, ó, bonitinha. Se você olhasse só para essa parte do gráfico, você poderia pensar, isso daqui na verdade é uma substância pura. Mas quando você olha para a temperatura de fusão da azeotrópica, você percebe que ela é uma mistura porque existe uma variação na temperatura dela. Atenção, pessoal, essa variação da temperatura aqui, ó, ela não acontece nunca para uma substância pura. Substâncias puras não têm esse tipo de variação. Elas sempre vão ser constantes nas suas temperaturas de fusão e de ebulição. Para a eutética, qual que é a diferença da eutética para a azeotrópica? É que na eutética, a temperatura de fusão é constante, mas a temperatura de ebulição, a temperatura de cima, ela é variável. E aí você pode lembrar disso, ó, eutética. O E lembra de ebulição. Então, o que acontece? Na eutética, o TE varia. Na azeotrópica, por eliminação, o TF varia. A temperatura de fusão varia. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem a aula, tá? Eu peço desculpas qualquer coisa que eu tenha falado incorretamente, ou melhor, que eu tenha falado muito rápido, ou que eu não tenha me corrigido corretamente no momento, tá bem? Procurei fazer uma aula parecida com o que a gente teve, para que vocês pudessem lembrar de tudo, e tentei ser o mais rápido possível para que não ficasse muito cansativo, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveitem o fórum e o chat para poder tirar dúvida e sigam para os exercícios, para as atividades. Beleza? Até a próxima e falou!